Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar, este culto com um pedido de desculpa. Esse culto está sendo gravado porque hoje nós não vamos conseguir fazer a transmissão do nosso culto. Nós tivemos muitos problemas, nas últimas semanas e entramos com um pedido, de instalação de uma internet Wi-Fi no nosso templo. Entretanto, a empresa não conseguiu fazer a instalação durante essa semana. Amanhã ela vai fazer essa instalação e por isso a gente não vai conseguir fazer a transmissão hoje. Mas acredito que a partir da semana que vem todos esses problemas, de conexão, o áudio estava muito ruim, a imagem também estava de uma qualidade muito ruim, estava travando, várias vezes, o que impedia completamente de se entender o que estava sendo dito. Então, acredito que a partir da semana que vem esses problemas vão ser resolvidos, nós vamos ter uma imagem melhor, nós vamos ter uma conexão melhor, então isso permite uma transmissão limpa, sem travamentos. Então acredito que vai ter uma melhora boa. Mas eu peço desculpa por a gente não ter conseguido ainda essa semana ter resolvido isso. Mas nós estamos aqui cultuando a Deus da mesma forma e espero que o irmão seja abençoado com este culto, que o Senhor possa estar presente aí na casa de cada um que retirou esse momento para adorar, para louvar, para clamar a Deus e também ouvir, a sua palavra de consolo, sua palavra de encorajamento que Ele tem para nós semanalmente. Com isso, vamos nos calar, diante de Deus e nos colocar diante dele em oração, Vamos falar com o nosso coração ao invés de com a nossa boca, Então vamos nos colocar diante dele em espírito de oração, já entrando, dentro desse culto a ele. Pai Santo, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por toda uma semana que se passou, Pai. Obrigado pelo cuidado e o zelo que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado e fortalecido nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo sustento, pelo pão de cada dia, obrigado pela segurança, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado tudo aquilo que necessitamos, ó Deus, e podemos confiar em Ti e no Seu cuidado. Ó Deus, nós queremos Te pedir nesse momento em que vamos cultuar ao Senhor, infelizmente ainda dos nossos lares, infelizmente com muitos dos irmãos impossibilitados, de estarem unidos ali em oração. Eu quero, Deus, clamar ao Senhor e implorar que o Senhor se faça presente em cada casa que retirou esse momento para cultuar ao Senhor, ó Deus. E como nós vamos ver na palavra de hoje, os nossos tempos atuais, eles têm uma gama, de coisas que ameaçam tomar o tempo que nós dedicamos ao Senhor, ó Pai. Uma série, Deus, de responsabilidades, de entretenimento, Pai, de prazeres, que muitas vezes, ó Deus, concorrem com uma vida, Deus, realmente de culto e louvor ao Senhor, de realmente dedicar, ó Pai, tempo a Ti para adorar, para refletir sobre a Tua beleza, sobre a Sua santidade e também ouvir a Sua voz, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um, que meio na tirania, dos nossos tempos, conseguiu dedicar esse tempo ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor se faça presente ali, que Teu Espírito Santo haja na vida de cada uma dessas pessoas e que realmente, Deus, nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir, ó Deus, a Tua palavra hoje, e que ela venha ser um consolo ao nosso coração, venha fortalecer o nosso espírito e nos ajudar na semana que se segue. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, esteja conosco. No nome de Jesus, amém. Os irmãos, nós vamos nesse momento fazer uma leitura. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Falei essas coisas para que vocês em mim tenhais paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então são palavras de Jesus aonde ele nos fala,
que ele disse essas coisas, né, essas palavras de consolo e de encorajamento, porque ele já sabia que nós teríamos aflições nesse mundo, momentos de dificuldade muito grande, e que essas aflições elas poderiam nos desencorajar, elas poderiam, né, nos abater, mas é como ele diz: tem de bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo, e por causa, né, dessa vitória de Cristo sobre o medo, é que nós podemos cultuar, louvar a Deus e ter paz, né? Como ele disse: em mim tenhais paz. E aqui, cultuar o Senhor é um ato de paz, é um ato, né, de ter paz em Cristo, de saber que Ele venceu sobre o pecado. Então, né, com essa vitória, né, sobre o pecado, vamos louvar a esse Jesus, a esse Senhor, né, que nos concedeu a vitória, que nos dá paz e que está conosco. Convido a você a estar cantando comigo, né, dois cânticos, né, dois hinos. O primeiro deles é muito conhecido, que é o cântico, né, Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural,
dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Outro cântico, né, que nós vamos cantar é um hino do cantor cristão. E é um hino muito precioso para mim, porque ele é o hino preferido do meu pai, era o hino preferido do meu pai. E ele gostava muito desse hino, que diz, né, que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas daqueles que são fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. É o hino 471 do cantor cristão, Vitorioso. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor. Ele é o supremo, guiando com seu poder e valor. Todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo é nosso monarca e tem a glória do Pai. Sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar. Sou ao seu lado invencível, até minha vida finda. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Amém. Nós vamos continuar o nosso culto orando, né, ao nosso Deus. Nós estamos passando por um momento muito complicado, né, da nossa história. Nós estamos vivendo uma pandemia, e por mais, né, que a gente, talvez, as pessoas tenham autodeclarado um fim da quarentena, a doença ainda continua. A gente tem sentido seus efeitos nas várias áreas, né, da nossa vida, na economia, nas mortes, né, que têm acontecido, no medo das pessoas, a forma de trabalho de muitos, né, foi alterada, o emprego, né, muitas pessoas perderam seus empregos, a rotina, né, está completamente modificada, as crianças estão em casa, as aulas não retornaram ainda. Então nós temos aí uma série de complicações, dificuldades, né, que tem trazido muitos desafios para a nossa sociedade,
tem trazido também um desafio para a nossa igreja muito grande. A grande parte, né, dos nossos irmãos, eles são no grupo de risco, o que acaba impedindo eles de estarem junto conosco ali nos cultos. Então vamos estar orando por essa situação, né, e também permita, né, que esse momento seja um momento de clamor da sua parte, de você buscar a Deus, você separar esse momento para realmente colocar diante dele aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem afligido. Então vamos orar nesse momento. Deus Santo, Pai querido, nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, como nós falamos já, ó Pai, gratos pela oportunidade de cultuar ao Senhor, de estarmos aqui como igreja, apesar dessa forma online, apesar desse modo completamente diferente, Deus. Ó Pai, já se passaram 5 meses, né, mais de 5 meses, e nós estamos tentando, Deus, nos adequar a essa nova realidade que impõe muitas dificuldades, Deus. Eu peço Tua misericórdia, Tua graça sobre a vida daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles, ó Pai, que tiveram a sua saúde prejudicada, aqueles, Deus, que perderam seus empregos, aqueles, ó Pai, que estão enfrentando dificuldade nesse momento específico da pandemia, ó Deus. Sabemos que as coisas têm ficado mais difíceis, né? A gente tem visto a elevação, né, muito grande do número dos preços dos alimentos e como que isso realmente impacta nossas vidas, o nosso cotidiano, nos traz uma insegurança, nos traz um medo, ó Pai, daquilo que vai acontecer. Por isso, Jesus, nós queremos confiar e descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos governa e é aquele que governa todo o mundo, não apenas a vida daqueles que te servem, daqueles que te amam, mas todas as coisas nesse mundo, elas estão sob o domínio do Senhor. E nós queremos declarar isso e queremos clamar ao Senhor para que o Senhor, com teu poder, com a tua mão, ó Pai, possa agir, possa vir em nosso favor, ó Pai. Nós te pedimos pela restauração da saúde daqueles que adoeceram com o Covid. Eu te peço também, ó Pai, por aqueles que perderam ente querido, que o Senhor conforte seus corações, aqueles que foram privados até mesmo dos últimos momentos, né, com seus entes queridos. Eu te peço também por aqueles que estão endividados, por aqueles, ó Pai, que tiveram grandes prejuízos materiais, ó Deus, por aqueles que estão com os filhos em casa e isso tem afetado muito a rotina, ó Pai. Ó Deus, Tu sabes e conheces a realidade de cada um e eu peço que o Senhor dê sabedoria, dê soluções, ó Pai, para esse momento, essa situação. Eu também te peço por aqueles que podem, ó Deus, nos ajudar nesse momento de pandemia, trazendo a cura, trazendo uma vacina. Cuida dos profissionais de saúde que estão envolvidos com as pesquisas, que estão, ó Pai, buscando aí uma nova, uma saída realmente, né? Talvez não definitiva, mas pelo menos temporária e necessária para esse período que nós estamos vivendo. Pai, dê a eles sabedoria, dê a eles inteligência, para que eles consigam desenvolver o mais rápido possível, Pai. Que não falte recursos, que não falte também cuidado, né? Toda a segurança biológica necessária para a realização dos testes, das comprovações, ó Pai. Que não haja afobação, mas que também o Senhor abençoe para que seja feito da melhor forma, da forma mais rápida também, ó Deus. Nós te imploramos, né, pela vida de cada um, pela espiritualidade, a vida espiritual de cada um, porque sabemos que o afastamento, né, uns dos outros, do contato, do convívio como igreja, traz prejuízos, ó Deus, para a nossa fé, traz prejuízos para a nossa espiritualidade, e que o Senhor sustente cada servo seu, ó Pai, que nós venhamos realmente como aqueles, ó Pai, que foram presos, como aqueles, ó Pai, que sofreram exílio por causa do seu nome, mesmo sozinhos muitas vezes, né, mesmo vivendo isolados de certa forma, nós continuamos firmes no Senhor, sendo sustentados pelo Senhor e contando com a oração dos irmãos, né, a oração da tua igreja, ó Pai. Também nós te pedimos pelos profissionais de saúde que estão, ó Pai, trabalhando nos hospitais, que estão envolvidos, né, com o combate também à pandemia. Eu te peço que o Senhor dê a eles também sabedoria e segurança, que o Senhor cuide deles, ó Pai, no risco que eles têm, né, passado, tido para com esse momento, que o Senhor possa cuidar deles, ó Pai, e ajudá-los, ó Deus, a trabalharem da forma segura, né, correta, que o Senhor dê também recursos, né, que os hospitais não venham privá-los dos melhores recursos para que eles possam dar o melhor do seu trabalho, Pai.
Em nome de Jesus, ó Pai, cuida também dos governantes, dê eles sabedoria para administrarem esse momento muito difícil, porque há, né, um desafio que é mundial, que vai ser, ó Deus, os efeitos dessa pandemia na economia, e eles precisam pensar soluções para esse problema. Não adianta culpabilizar um ou outro, é preciso realmente pensar na solução. Não é o momento de encontrar culpados, mas é o momento de encontrar soluções que abençoem o povo, que ajudem o povo a ter, ó Pai, os problemas, né, as consequências minimizadas, e que nós consigamos, né, reestruturar o nosso país, reestruturar as sociedades no mundo inteiro para, ó Pai, termos uma vida mais tranquila, uma vida melhor. Deus, em nome de Jesus, dê essa sabedoria, dê esse cuidado ao presidente, aos governadores, aos deputados, senadores, que o Senhor dê sabedoria a todos eles, ó Pai, e que eles lembrem que o Senhor é o justo juiz e que o Senhor zela pelos pobres, zela pelos fracos, por aqueles que não têm poder, por aqueles que não são, ó Deus, importantes, que o Senhor zela por eles e que o Senhor está julgando, está vendo, está testemunhando e irá julgar todas as atitudes daqueles que têm poder. Os poderosos, eles vão te prestar contas diante do Senhor, e que eles se lembrem disso agora, ainda agora, ó Pai. No nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja conosco, nos dê, ó Pai, uma palavra realmente que venha ser o consolo dos nossos corações e que ela venha nos encorajar para continuar enfrentando esse período bastante incômodo, né, que nós temos vivido, Pai, e também as labutas diárias do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos filhos, né, parentes, de nós mesmos, os nossos problemas, nossos pecados, nossas dificuldades, ó Pai, os nossos sonhos e planos, que o Senhor esteja, através da sua palavra, ó Pai, falando sobre eles, cuidando, nos ensinando a como realmente viver uma vida segundo a Tua vontade, segundo o Seu querer, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler os versículos do 8 ao 11. Apocalipse, capítulo 2, versículos do 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Meus irmãos, nós já estamos, né, estudando o livro de Apocalipse, um livro que fala, né, sobre um momento muito difícil das igrejas no primeiro século, né, logo durante os 100 anos após, né, a morte de Cristo, né? Então, foi um período de dificuldades, né? A igreja cresceu, mas ela passou por uma série de dificuldades por conta da resistência, né, e das perseguições que foram se levantando contra a igreja ao longo desse período, né, desse tempo. E aqui João, né, ele está escrevendo a essas igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, que eram igrejas que estavam passando por esses desafios de forma mais pungente. E João, então, ele vai escrevendo, ele escreve tudo o que ele está vendo, né? E é o próprio Jesus que aparece para ele, como nós já falamos, é um Jesus que não é mais aquele Jesus
da cruz, aquele Jesus que foi humilhado, aquele Jesus que se sacrificou, mas agora é um Jesus juiz, é um rei soberano, né, poderoso e que vem para julgar o mundo, para condenar a maldade, para poder assumir, né, o controle da história, né? Ele sempre teve esse controle, mas agora ele vai manifestar esse controle e esse domínio sobre tudo e sobre todos. Então esse Jesus, ele se revela e ele fala a cada uma das igrejas. E ele é um Jesus que conhece, porque ele é testemunha fiel, então ele conhece a vida das igrejas e ele está, né, avaliando as igrejas e falando coisas que vão ao encontro da realidade dessas igrejas. E hoje, né, nós vamos ver a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja das 7 igrejas da Ásia. Então, Jesus ele se dirige à igreja de Esmirna e a sua principal mensagem à igreja de Esmirna é: não tenha medo. Não tenha medo. E quando Jesus ele fala isso, ele diz: não tenha medo. Por quê? Porque Jesus é aquele que venceu o medo. É aquele que superou o medo e tudo aquilo que pode nos causar medo, tudo aquilo que pode nos causar, né, o temor, né? Jesus, ele é aquele que venceu todos os augúrios da vida que nos trazem medo, que nos trazem receio, que tiram, né, a nossa segurança e que abalam a nossa fé para colocar dúvidas no nosso coração. Jesus venceu tudo aquilo que nós poderíamos ter, né, medo, tudo aquilo que nós poderíamos, né, ficar receosos de perder ou de receber. E aí, meus irmãos, essa mensagem, né, principal, eu me lembro, né, porque quando a gente reflete sobre o medo ele é uma espécie de instinto, né? Ele é um instinto e um instinto que revela as nossas convicções, ele revela aquilo que a gente acredita, né? O medo, quando você fala, eu tenho medo de algo, né? E você vê aquela coisa, a sua reação é quase que automática. O medo ele se manifesta de forma automática, instintiva, e isso faz com que a gente não tenha tempo de pensar. O medo ele não é racional, ele não é algo calculado. O medo ele é algo automático, instantâneo, né? Instintivo. E isso faz com que o medo ele revele aquilo que realmente está no nosso coração. Quais são as nossas dúvidas, quais são os nossos receios, quais são as nossas convicções daquilo que realmente é importante, daquilo que não é, daquilo que realmente é poderoso para nós e daquilo que não é. E quando Jesus diz não tenha medo, Jesus está querendo dizer, né, para os irmãos ali de Esmirna para terem cuidado com as suas convicções, com aquilo que eles acreditavam, com a visão que eles estavam tendo da sua vida cristã. Isso me lembra, né, como eu estava dizendo, me lembra de uma anedota que um professor uma vez me contou, ele contou, né, em aula, que ele estava falando sobre alguns monges budistas, né, e o budismo ele tem uma pregação sobre o desapego. Você precisa se desapegar de todas as coisas deste mundo. Então, você se desapega dos bens materiais, vive uma vida de simplicidade, você desapega também das próprias pessoas, né? É um desapego assim, de não olhar as pessoas como uma posse e como algo necessário. É um desapego de todas as esferas da vida. Você é uma pessoa desprendida, né, das coisas deste mundo, dos laços que esse mundo pode ter, tanto os laços com as coisas, com as pessoas, os laços materiais, né? Tudo aquilo que é material, né? Então é uma vida ascética no sentido espiritual, acima de qualquer realidade material. E 2 monges budistas, eles estavam caminhando, né, pelo Rio de Janeiro, e aí houve um arrastão. E o arrastão, né, não sei se os irmãos já viram como funciona o arrastão, várias, né, pessoas correndo uma das atrás das outras para tentar roubar ou fazer alguma prática de violência, e com isso o pessoal sai correndo, todo mundo correndo como um arrastão, né? Quem está na frente é levado, é arrastado por aquele movimento. E aqueles monges, né, budistas estavam ali e eles foram pegos por um arrastão e aí instintivamente eles saíram correndo, né? Até que chegou um momento que eles pararam assim de correr e olharam um para o outro e falaram assim: mas nós somos budistas, nós estamos com medo de quê? Porque nós não pregamos o desapego. Se nós estamos desapegados das coisas, nós temos medo de quê?
né? Eu tenho medo de morrer, mas eu sou desapegado da minha vida, eu sou desapegado dessa existência material. Então por que ter medo de perder essa vida se eu me desapeguei dela, né? Mas esse caso, né, ele mostra como que o medo ele é instintivo, né? Como é que o medo ele é algo que dá um estalo e ele acontece, ele se manifesta, né? E é contra o medo que Jesus está falando, né? E qual era o medo, né, da igreja de Esmirna? Olha, a igreja de Esmirna ela tinha 3 problemas. A primeira, ela estava passando por uma tribulação. A gente não sabe especificamente quais são as tribulações, mas nós sabemos que tem 2 agravamentos para essa tribulação pela qual ela estava passando. A primeira delas o primeiro agravamento é que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Então era uma igreja, né, que não tinha poder aquisitivo, não tinha influência política e muito menos poder militar, né? Então era uma igreja pobre, fraca, formada por pessoas simples, né? Pessoas que talvez, né, vendiam o almoço para comprar a janta, como a gente costuma dizer. Pessoas talvez que ganhassem muito pouco, talvez que fossem até escravas, né, dentro ali do Império Romano. E era uma igreja, então, pobre, né, uma igreja que as pessoas olhavam e viam ali uma comunidade de pessoas muito simples, de pessoas, né, que talvez não tinham nenhuma graça, nenhum poder, nenhuma boa fama entre aquela sociedade por conta do seu status de pobreza, né? E o segundo agravamento é em relação à perseguição específica que aquela igreja estava sofrendo, que é a blasfêmia de pessoas que se diziam judeus, mas que Jesus diz que são sinagoga de Satanás. O que significa isso? Quando eles falam blasfêmia, blasfêmia é toda fala, né, profana contra a santidade de Deus. Então, quando você profana a santidade de Deus. Provavelmente existiam judeus, né, ali também em Esmirna. Os judeus, né, é da onde vem o cristianismo, mas os judeus eles têm a diferença de que eles não acreditam na figura de Jesus. Então esses judeus olhavam para a igreja de Esmirna e eles caçoavam, eles talvez até mesmo eram maledicentes, né? Eles falavam mal da igreja de Esmirna, eles faziam acusações falsas. Então isso é a blasfêmia, né? É quando você está profanando aquilo que é santo. E aquela igreja era uma igreja santa, porque você pode reparar, Jesus não acusa a igreja de Esmirna em nenhum ponto, ele não fala de nenhum defeito da igreja, de nenhum pecado da igreja. A gente viu na semana passada que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha um pecado, ela tinha perdido o primeiro amor. Mas a igreja de Esmirna não, era uma igreja fiel, era uma igreja perseverante e, mesmo assim, mesmo sendo uma igreja fiel e perseverante, os judeus daquela cidade que se diziam filhos de Deus estavam blasfemando contra aquela igreja, plantando acusações, falando mal, né? Fazendo fofocas, fazendo maledicência, falando coisas por trás da igreja, né? Então, sabe aquelas pessoas que não falam pela frente, mas comentam com um e com o outro? Sabe fulano fez isso, isso e isso, fulano é assim, assim, assado, né? Então, é aquela fala que não é uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva é aquela que você dirige à pessoa que você está falando com ela, né, que você está criticando. Então, se alguém não gosta de mim, se quer realmente fazer uma crítica, vem até mim e fala, olha, eu não gostei disso que você falou, não gostei disso que você faz ou fez, né? Acho que talvez você poderia agir dessa forma e não ficar falando por trás com outras pessoas que não são eu. Então, a blasfêmia dos judeus era exatamente isso, era falar mal da igreja, por trás da igreja, tentando ridicularizá-la, tentando, né, difamá-la e provavelmente aí levantando uma série de falsas acusações. Afinal, a igreja de Esmirna era uma igreja fiel. Então, além das tribulações, ela tinha o problema da pobreza e o problema da blasfêmia, né, da infâmia aqui dos maledicentes, que se diziam judeus, mas Jesus sabia que eles eram, na verdade, sinagoga de Satanás, porque é o diabo que é blasfemo, o diabo que é maledicente, o diabo que é mentiroso, o diabo que é fofoqueiro. Então, aquela igreja é olhada nesse sentido, ela já estava numa situação difícil, né? E Jesus diz, olha, as coisas vão ficar piores ainda. O diabo ele vai levantar pessoas que vão colocar vocês, alguns de seus membros, na prisão e vocês vão ficar presos na prisão, detidos na cadeia.
Então era uma perseguição muito mais direta, né? Um ataque realmente direto à igreja. Era uma igreja pobre, então não ia ter como se defender desses ataques. Além disso, né, existiam toda uma série de mentiras, de blasfêmias que os judeus, que se diziam judeus, mas não eram, né, estavam levantando contra aquela igreja, que a igreja ia sofrer mais ainda um ataque com uma série de prisões, né, dos seus membros. E o que Jesus, então, está mostrando é a situação estava ruim e a situação ainda vai piorar. A situação ela vai ficar mais difícil. E, meus irmãos, esse quadro da igreja de Esmirna, ele revela um quadro muito nosso, né? Um quadro da nossa vida diária. Quando nós já estamos passando por uma situação muito difícil e parece que as coisas elas vão piorar. E as coisas elas acabam cada vez mais piorando, acontecendo cada vez mais coisas que vão nos colocando para baixo. E à medida que a gente vai enfrentando as tribulações da vida, a gente vai passando por esses momentos de dificuldade, nós vamos perdendo as forças e nós vamos encontrando os nossos limites. E quando nós vamos perdendo, nós vamos ficando fracos e nós vamos vendo, né, até onde nós conseguimos ir, até quando nós conseguimos resistir, nós começamos a ficar com medo. O medo, ele é exatamente quando nós estamos desacreditados, né, de que nós podemos lidar com aquele problema. Eu me lembro de uma vez, né, que eu dei de cara com um cachorro. E era um cachorro muito grande, estava eu e meus amigos, e eu me lembro que eu paralisei, eu fiquei parado em frente ao cachorro. E os meus amigos sumiram de perto de mim, eles correram muito. E eu fiquei paralisado em frente ao cachorro, e o cachorro ele veio ao meu encontro, só que ao invés dele me atacar, ele passou direto. Né? E é engraçado, porque depois daquele dia, daquele encontro com o cachorro, eu percebi que eu não precisava ter medo do cachorro, porque eu consegui enfrentar o cachorro. Eu fiquei paralisado, mas eu consegui enfrentar o cachorro, e o cachorro veio até mim, mas ele não me atacou. Né? E depois daquilo, eu não tenho mais medo de cachorro. Eu não sou bobo, mas eu não temo, né, o medo de cachorro. Né? Isso mostra que nós somos assim. Né? Eu não fico com medo de cachorro, porque eu sei que eu dou conta de lidar com o cachorro. Agora, quando nós não sabemos o que fazer e que nós damos conta com relação a algum problema, nós começamos a temer, nós começamos a ficar receosos. O medo, ele bate a porta e ele se manifesta. Então, quando as tribulações elas vêm, elas vão minando a nossa fé e vão fazendo com que nós fiquemos com medo, nós ficamos receosos. Né? Quantas pessoas passaram por uma série de decepções, uma série de perdas, e ao longo, né, dessas perdas, dessas decepções, elas vão ficando fracas, porque o que vai se criando no coração delas é de que Deus não cuida delas, é de que Deus não abençoa elas, é de que Deus não está olhando para a vida delas, é que os planos de Deus não estão se cumprindo na vida delas, é que a vontade de Deus não está sendo boa para elas, e tudo isso, meus irmãos, vai minando a nossa fé. E quando a nossa fé ela é minada, a dúvida nasce e a nossa confiança em Jesus ela é abalada. E quando a confiança em Jesus é abalada, meus irmãos, aí a gente perde a fidelidade. Se nós não confiamos em Jesus, nós vamos confiar em outras coisas. Se nós não confiamos, né, na provisão do Senhor, no cuidado do Senhor, nós vamos, né, confiar em outras coisas. Eu me lembro, o pastor Lúcio ele sempre falava disso, né, que ele era militar, e a primeira coisa que ele fez quando ele se converteu foi sumir com a arma dele. Né? Ele entregou a arma dele lá no batalhão e ele nunca mais teve a arma em casa. Né? Antes ele tinha um arsenal, né? Ele andava, sabia mexer com arma, tinha suas armas lá, mas depois que ele aceitou Jesus, ele falou, não, eu não preciso disso, eu confio que a minha vida está sob o domínio, sobre o cuidado de Jesus. Né? Então, o medo, ele mostra as nossas convicções. E se nós começamos a vacilar, se nós começamos a temer as situações que nos abatem, significa que a nossa confiança em Jesus ela foi abalada. E que, por isso, nós começamos a desviar, né, a nossa lealdade a Jesus. A gente começa também a servir outros senhores e confiar em outros deuses. Então,
É por isso que muitos crentes, é por isso que a idolatria, né, o medo é um caminho para a idolatria. E muitas pessoas acabam sendo idólatras não porque elas amam, né, outros deuses, mas porque elas desconfiam de Deus e precisam de outros deuses. Então essas pessoas, elas confiam em Jesus, mas confiam também no dinheiro. Elas confiam em Jesus, mas também confiam na sua própria habilidade, na sua própria capacidade, na sua própria sabedoria. São pessoas que confiam em Jesus, mas também querem ter um poder político, querem também ter influência para tomar as suas próprias decisões. São pessoas que confiam em Deus, mas desconfiam um pouquinho, por isso elas têm que ter o controle emocional das pessoas, elas têm que mandar nas outras, né? Elas são aquelas pessoas que nada na sua família pode sair fora do seu controle, as pessoas não podem tomar decisões sem o seu consentimento, porque elas sempre têm que ter o controle, o domínio de todas as coisas. São essas pessoas, por exemplo, que por conta, né, dessa desconfiança, são pessoas que estão sempre ali planejando, sempre criando uma série de seguros, né, nas suas vidas, porque nada de ruim pode acontecer. Então são pessoas que a vida, né, delas é minimamente planejada e elas sempre são receosas de viver, porque nada pode fugir do controle delas, né? Eu não estou dizendo que nós não podemos ter um grau de segurança, de ter prudência nas nossas atitudes, nos nossos planejamentos. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma poupança, que você não pode fazer um seguro, que você não pode pagar um plano de saúde, que você não possa usar máscara. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando essas coisas, elas não são prudência, mas essas coisas, elas são uma confiança, fruto de uma desconfiança em Deus. Então você não confia plenamente no Senhor e aí você confia nessas coisas também. Dá uma ajudinha para Deus, né? O crente, ele confia em Deus, mas ele é prudente, né? Ele vive de uma forma prudente. Mas a sua confiança precisa estar no Senhor, né? Mas quando isso é abalado, a gente vai pela idolatria e a gente arruma outros deuses que vão nos ajudar. E aí, a nossa fidelidade, ela foi por água abaixo. A nossa fidelidade foi minada, né? Então, é exatamente com esse problema que era da igreja de Esmirna e que também é nosso, que Jesus está falando aqui, né, para a igreja de Esmirna. Olha, vocês vão passar por uma tribulação ainda maior, mas não tenham medo. Não deixem ser dominados pelo medo. Não deixem, né, que o medo apodere de vocês. Olhem para aquilo que tem dado medo para vocês, porque aquilo que lhes dá medo mostra quais são os problemas, quais são as fontes, né, de problemas e de incômodo de vocês, né? Então o medo, ele revela nossas convicções, né? Quando Jesus fala não tenha medo, ele está dizendo, olhem para se vocês realmente creem em mim como Senhor da vida de vocês, como aquele que cuida de vocês, mesmo dentro dessas tribulações difíceis que vocês têm passado, né? E aí, Jesus, ele fala duas coisas importantes para revigorar a confiança dos irmãos nele, né? E as duas coisas que ele fala, a primeira delas é, olha, primeiro, reconheçam que eu, Jesus, eu tenho todos os aspectos da vida sob o meu poder, sob o meu controle, sob o meu domínio, né? Então, quando nós reconhecemos, né, esse domínio de Jesus sobre o tempo, né? Tá demorando muito a passar essa circunstância da minha vida, né? Esse problema não passa, né? A quarentena não acaba. Mas você acredita que Jesus, ele tem controle sobre essa circunstância? Você acredita que a quarentena, ela é menor que Jesus tem controle sobre ela, né? Jesus, ele domina sobre a dor, né? A dor da perda, a dor da enfermidade, né? A dor da traição, a dor da decepção. Jesus é maior que essa dor, né? Muitas pessoas, elas não acreditam que elas vão conseguir superar essa dor e elas apelam para outras coisas. Elas se tornam dependentes de drogas, né? Elas se tornam, né, suicidas, depressivas, né? Eu não estou dizendo que não é uma doença que precisa ser tratada, mas eu estou dizendo que aqui há um medo, né? Um pavor que nasce dentro de nós, que é o medo da dor, né? E essa dor, ela toma conta do nosso coração e ela aflora, mas ela revela que, no fundo, nós não cremos
que Jesus ele sabe da nossa dor e ele vai nos dar força para superarmos essa dor, né? E da mesma forma, nós podemos, né, desacreditar Jesus do controle dele sobre a nossa saúde, do controle dele sobre a nossa segurança física, nossa segurança financeira, os nossos bens materiais, sobre a provisão diária, né, da nossa fama, né? Quantas vezes nós somos difamados pelas pessoas e o nosso coração, com medo de sermos injustiçados, queremos fazer justiça com as próprias mãos, queremos fazer a contra-fofoca. Alguém faz fofoca de você e aí você faz uma fofoca para combater a fofoca do outro. Ou então você fala mal do outro que falou mal de você. Mas tudo isso mostra que nós não confiamos em Jesus. Porque se nós confiamos, nós nos calamos e esperamos Jesus fazer a sua justiça, né? Então, o medo, né, ele é combatido quando nós reconhecemos, né, e acreditamos realmente que Jesus é Senhor, que Jesus ele governa todas as áreas da nossa vida, apesar dos problemas, apesar, né, da pobreza, apesar da blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas são servos do diabo, e também das prisões, da perseguição que se levanta, né? E o segundo ponto é que nós precisamos refletir sobre os nossos objetivos, né? Jesus, quando ele se apresenta para a igreja de Esmirna, né, ele fala: olha, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que domina o tempo, eu estou no início e no fim das coisas. Segundo, né, ele fala: eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Então a morte, a doença, o sofrimento, o castigo, essas coisas, elas estão sob o meu poder, porque eu venci a morte, eu venci a dor, né? Então Jesus aqui ele nos chama ao reconhecimento de que ele é Senhor sobre essas coisas, sobre esses aspectos da nossa vida, como eu já disse. E o segundo ponto é que nós precisamos refletir nossos objetivos, e aí Jesus fala no final, né? Ele diz assim no versículo 10, olha, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa era a recompensa, né? Era o prêmio daqueles atletas que competiam nas provas olímpicas, né? A maratona, e uma série de outros esportes físicos, né? De atléticos que os gregos tinham. Então, os gregos, né? O campeão desses torneios olímpicos, eles recebiam um ramo de louro ou um ramo de oliveira, depende do lugar, né? Onde esses jogos eram feitos. Cada lugar tinha uma premiação diferente, mas no fundo era uma coroa de alguma árvore, de alguma planta ali daquele lugar, e essa coroa ela revelava que você era o grande campeão, que você era o vencedor, e mais, ela te dava alguns privilégios vitalícios, né? Então até você morrer você teria esses privilégios. Então o que Jesus está dizendo aqui é que aquele que permanecer fiel nas tribulações, essa pessoa, ela também vai ter a sua recompensa. E essa recompensa, né, a coroa da vida, ela vai nos dar todos esse novo status, né, até a vida eterna. Nós vamos ser marcados, né, ao longo da nossa história aqui nessa terra e também no céu, por aqueles que foram fiéis, por aqueles que foram vitoriosos, por aqueles que foram vencedores, né, e ganharam a coroa da vida, né? Então, meus irmãos, a promessa de Jesus, ela revela um objetivo. Qual é o seu objetivo? É ser reconhecido pelos seres humanos? É ser reconhecido como alguém influente na sociedade, no seu círculo de amigos, alguém reconhecido no seu trabalho, né? É claro, todos nós queremos deixar um legado, né? Fazer um bom trabalho e ser reconhecido pelas pessoas. Mas isso não pode ser maior do que o nosso desejo de ser reconhecido por Deus, de ser reconhecido por Cristo como aqueles que foram fiéis. E com isso, recebermos a nossa coroa da vida. Muitas pessoas, elas abandonam Jesus para preservar, né, o seu legado nessa terra.
Quantas pessoas, para não perder os seus bens, né, elas sonegam impostos, elas são ladrões, né, elas roubam nas suas finanças, elas exploram os mais pobres, né, elas exploram os empregados, elas exploram os clientes. Quantas pessoas, né, brigam por causa de dinheiro, roubam, né, matam pessoas por dinheiro, são corruptas, né, em todas as esferas, não apenas os políticos, né, mas em todas as esferas da vida é possível de ser corrupto. Sonegar imposto também é uma corrupção. Cobrar preços abusivos também é uma corrupção. Não pagar o preço da pessoa que lhe prestou o serviço, o devido preço que ela te deu, mas querer pagar mais barato depois que ela fez o serviço, também é corrupção. Botar preço no trabalho dos outros é corrupção também. Se não está satisfeito, não faça. Não pegue aquele serviço, né? Não compre o que você comprou. Ou seja, muitas pessoas com medo de perder bens, de perder capital, elas acabam abandonando Jesus. Quantas pessoas com medo, né, de perderem, né, o controle sobre as suas famílias, elas mentem, elas manipulam, elas são violentas. Quantas pessoas valorizam mais os filhos e a família do que Jesus? Elas não têm tempo para nada para servir a Deus, mas fazem tudo pela família. E tudo incluindo pecados terríveis pela família. Quantas pessoas, né, em nome de seus prazeres, abandonam Jesus, mas elas não querem perder os seus prazeres, porque os seus prazeres são aqueles que lhe fazem felizes. Vê como que os nossos objetivos, eles vão mostrar quem é mais importante para nós. E o que Jesus nos convida aqui é: coloque a minha vida que eu dou, a vida que Jesus dá, o reconhecimento que Ele dá, a coroa da vida que Ele dá a você, faça disso o seu maior objetivo de vida. Faça disso o seu alvo. E isso vai fazer com que você não tenha medo. Isso vai fazer com que você, né, viva uma vida de fidelidade ao Senhor. Eu não me esqueço da minha mãe. A minha mãe, ela sempre falou com todos nós lá de casa: a única coisa que eu espero que seja dita de mim no meu enterro é que eu fui uma serva fiel ao Senhor. Não é que eu tive dinheiro, não é que eu criei filhos maravilhosos, não é que eu fui alguém importante no mundo, que, sei lá, eu inventei alguma coisa, não, nada disso. A única coisa que eu gostaria que fosse reconhecido, se realmente eu fui, é que eu fui uma serva fiel a Jesus. Olha, isso me inspira. E eu acho que cada crente deve ter esse objetivo. Eu fui fiel a Jesus. O meu legado foi uma vida de fidelidade. Foi uma vida de servir a Deus. Uma vida que as pessoas olhavam e falavam: nossa, aquele dali, olha como ele é fiel em tudo. Ele sai perdendo, mas ele não abre mão da sua fidelidade ao Senhor. Ele leva prejuízo, ele sofre, mas ele mantém-se fiel a Jesus. Ele realmente acredita que Jesus pode dar o melhor para ele. Ele realmente acredita que servir a Jesus vale a pena. Quando nós temos uma convicção, meus irmãos, o medo, ele é empurrado de lado. Quando nós reconhecemos que Jesus, ele é o Senhor da nossa vida e por isso a nossa vida está sob o seu controle, o medo, ele é apagado. Cristo venceu o medo, meus irmãos. Cristo venceu todos os nossos inimigos para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos coragem e bom ânimo e permaneçamos fiéis a Ele, porque Ele venceu o mundo, como João disse, né? E eu gostaria de refletir numa última coisa com vocês, meus irmãos, que é: quais são os medos que nós temos atualmente? Nós não estamos vivendo um momento de perseguição, de ataques, né, aos cristãos. Ataques indiretos, mas não é algo que nos tire da nossa vida, que ponha medo de vida, medo da nossa segurança. Ainda o cristianismo é maioria no Brasil.
Mas então, se nós não temos o medo da perseguição, quais são os medos que nós temos e que abalam nossas convicções atualmente? Olha, meus irmãos, nós vivemos a época do conforto, nós vivemos a época do entretenimento, nós vivemos a época do secularismo, aonde nós vivemos muito, a gente vive muito bem sem Deus, aonde as pessoas elas não precisam de um Deus para cuidar das suas vidas, para abençoar suas vidas, para lhe dar um motivo de viver. As pessoas têm falado isso cada vez mais. E eu acho que o grande perigo, os medos que podem nos tomar atualmente, não é a perseguição, mas sim nós deixarmos nossa confiança em Jesus para as coisas boas desse mundo, para os prazeres, para o entretenimento, para uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso, para uma família linda e maravilhosa, para o Instagram ou o Facebook, as redes sociais ali, cheia de coisas felizes, alegres, para uma vida pública, que bomba, que as pessoas curtem. A gente tem uma tentação muito grande, de achar que essas coisas são mais importantes do que sermos reconhecidos por Jesus. É o medo de perder o conforto, é o medo, de perder as coisas boas que a modernidade tem a nos oferecer, que a tecnologia tem a nos oferecer. Facilmente, os nossos jovens e adolescentes passam horas, dias, na frente dos televisores, dos celulares, dos computadores, a internet, os programas, as redes sociais, elas consomem a nossa vida. E nós somos tentados a acreditar que é melhor viver lá no Facebook, que é melhor viver nos jogos, que é melhor viver com contato com as pessoas, nas festas, do que viver com Cristo. Olha, eu não quero atacar nada dessas coisas, mas eu quero defender que servir a Jesus é melhor. Que servir a Jesus não deixa um vazio no nosso coração. Que ser reconhecido por Jesus não cria um vício em nós, como aquele que é dependente químico, que precisa de cada vez mais drogas, de doses maiores para poder sentir o mesmo prazer. Com Cristo não. Com Cristo nós temos uma vida constante. De dificuldades? Sim. Mas a fidelidade nos dá a coroa da vida. Uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida contente, apesar dos problemas. Uma vida de esperança, que não acha que esse mundo simplesmente vai acabar, que essa realidade está fadada ao fracasso. Nós cremos que um dia o mundo será perfeito, sim. Que o pecado vai ser banido do mundo e a maldade vai ser extinguida. Porque nós temos esperança no nosso Jesus. Jesus, ele venceu todos os nossos medos, meus irmãos. Ele venceu tudo aquilo que pode nos tirar a paz. A paz que... Por isso que somente Ele pode nos dar a paz. E é por isso que eu convido você a olhar para a sua vida e ver o que tem sido as suas convicções. Aonde está o seu coração? Do que você tem medo? Será que você tem reconhecido Jesus na sua vida como Senhor de todas as coisas? E será que você realmente, tem como objetivo ser reconhecido por Jesus? Se não, ainda é tempo. Como nós cantamos, não é dos fortes a vitória, nem daqueles que correm melhor, mas é dos fiéis e sinceros, porque Jesus disse isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra. Fale, ó Deus, ao nosso coração. Fale, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. E o Senhor falou. Ó Deus, ajude-nos a reconhecermos a soberania do Senhor sobre todas as coisas da nossa vida. A reconhecer que o Senhor é o Senhor do tempo, por isso é o primeiro e o último. A reconhecer que o Senhor venceu a morte e ressuscitou. Nada pode nos abalar, meu Pai. Nada nos pode deter. O mundo tem muitas preocupações.
é a violência, é a crise financeira, a crise política, são os problemas de família, são os problemas com os filhos, no casamento, no trabalho. Nenhum desses medos é maior do que o Senhor. O Senhor venceu todas as coisas. E por isso nós podemos ter convicção e não temer. Nós podemos esperar ansiosamente, fiéis, pela coroa da vida. Pelo status daqueles que foram recompensados por Jesus. Que esse seja o nosso alvo. Assim como o atleta, ele quer terminar a prova em primeiro lugar. Que o nosso objetivo, as nossas tentativas, sejam sempre de sermos recompensados, premiados por Ti, Jesus, por uma vida de fidelidade ao Senhor. O mundo tem muito a oferecer, sim, mas eu sei, Pai, que ser reconhecido pelo Senhor é mais importante, é mais recompensador, é mais feliz, é mais alegre, é mais esperançoso. Que isso seja também uma verdade na vida dos irmãos. Esse tempo agora não tem sido fácil, mas que nós venhamos permanecer fiéis. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Espero que você tenha sido abençoado com este culto. Continue em oração, continue louvando a Deus, continue sendo fiel a Ele. Não deixe, as tribulações da vida amolecer a sua fé, abalar, a sua confiança em Jesus, mas que você continue fiel, mesmo na sua casa, mesmo aí não podendo ter o contato, físico com seus irmãos em Cristo, que você continue fiel a Ele, que você continue buscando a Ele e sendo sustentado por Ele nesse tempo difícil. É isso, nós continuamos tendo nossos cultos, nossas reuniões, quinta-feira o nosso culto de oração às 7h30, domingo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, às 8h30, e à noite o nosso culto presencial às 7h30, mas também aqui no YouTube, também 7h30, para a honra e glória de Deus, e esperamos na semana que vem os cultos serem online, serem transmitidos via YouTube, e pela graça de Deus nós vamos conseguir resolver todos os problemas técnicos que nós já tivemos. Então é isso, meus irmãos, Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, uma boa semana. Amém.